Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje é o meu aniversário, eu faço 29 anos e hoje eu decidi trazer 29 coisas que eu aprendi nos últimos 29 anos. Fiz uma lista meio caótica, meio confusa, as coisas não fazem sentido, às vezes eu vou num assunto, depois eu volto, mas eu decidi trazer algumas coisinhas que eu fiquei refletindo nos últimos dias, né, porque esse momento que a gente vai fazer aniversário, normalmente a gente fica um pouco mais introspectivo e refletindo sobre escolhas, sobre decisões, sobre pessoas, então assim, quis compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse meu processo. E aí eu vou começar com uma coisa que eu descobri recentemente sobre mim mesma e que mudou completamente a minha perspectiva de vida mesmo. Eu não sou uma pessoa triste. Eu tenho momentos tristes, mas isso é normal. Eu sou capaz de ser feliz, eu posso ser feliz. Isso é uma coisa que eu não admitia pra mim mesma. Eu me sentia culpada todas as vezes que eu tinha uma grande felicidade, que alguma coisa muito legal acontecia na minha vida. Porque eu sentia que eu não merecia isso, que eu não podia ser isso. Porque eu cresci ouvindo que eu era triste, né? Que eu tenho depressão e que a depressão é ser triste, é estar triste, é querer não estar vivo. E eu tenho realmente momentos de depressão, mas eu tenho momentos de felicidade também. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem ter os altos e baixos da vida. A segunda coisa que eu aprendi é que tá tudo bem você ser ruim em alguma coisa que você gosta de fazer. Então, você ter um hobby e você ser péssimo nesse hobby. Isso é uma coisa que, na verdade, eu estou aprendendo, porque eu sou muito competitiva comigo mesma, com os outros também, mas comigo mesma é uma coisa, assim, bem fora da curva, e eu quero ser melhor do que eu mesma achei que eu poderia ser, e aí vira uma competição comigo mesma e não é saudável. E eu tô aprendendo que tá tudo bem ser ruim nas coisas, sabe? Tá tudo bem querer desenhar e só saber desenhar com palitinho. Tá tudo bem. Terceira coisa que eu aprendi e que tem sido muito importante pra mim também é que nem tudo precisa ser monetizado. Tudo bem fazer as coisas só porque eu gosto e porque eu quero, e não porque eu vou ganhar alguma coisa em cima disso, sabe? Eu acho que a gente vive numa sociedade capitalista que visa o lucro em cima de tudo, e isso estraga algumas experiências, porque algumas coisas são feitas para serem sentidas, não para serem comercializadas, sabe? Tô entendendo que algumas coisas eu faço e eu posso fazer até bem, mas não quer dizer que eu vá ganhar dinheiro com ela, sabe? E é importante também saber diferenciar o que é trabalho, o que é lazer, né? E não necessariamente, eu sou boa nisso, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra coisa que eu aprendi é que na vida adulta não é comum você ter um grande grupo de amigos, né? Assim, aquele grupão que a gente tem no ensino fundamental, no ensino médio, com tipo 12, 13, 15 pessoas, que todo mundo se dá bem com todo mundo e não sei o que. Isso não é normal, né? É normal você ter uma amiga aqui, outra amiga ali, grupos ou grupos menores, enfim. O grupo de amigos não é o único tipo de amizade válida, sabe? Você ter uma amiga que é sua única amiga naquele ambiente, mas se ela é uma boa amiga, ela é muito mais válida do que várias pessoas mais ou menos ali naquele mesmo contexto, sabe? Então eu tô aprendendo a valorizar os diferentes tipos de funcionamento de amizade. Outra coisa que eu venho aprendendo é que cada relação é uma escolha diária. A gente vive num mundo super corrido, né? O tempo é o nosso bem mais precioso e você estar presente na vida de alguém é uma escolha. Então, aquela pessoa que te manda uma mensagem, aquela pessoa que tira um tempo na semana pra te ver, essa pessoa fez uma escolha consciente de te escolher pra vida dela. E a gente precisa valorizar mais isso, sabe? Por isso eu fico tão chateada com mensagem que não é respondida, com atraso, indiferença, porque eu prefiro que você me corte da sua vida do que você vá me marinando ali, sabe? Porque, como eu disse, o tempo é muito importante e se eu estou escolhendo estar do seu lado, ou se a pessoa está escolhendo estar do meu lado, eu vou valorizar isso, sabe? Outra coisa que eu aprendi recentemente é que nem toda amiga ruim é uma pessoa ruim. Mesmo vale para relacionamento amoroso. Às vezes uma pessoa é muito boa, mas ela não serve para se relacionar com você, né? Os termos de relacionamento não bateram. Às vezes ela tá em um momento que ela não tá sendo uma boa amiga. Enfim, são várias hipóteses e várias possibilidades. E às vezes a pessoa é incrível, mas não deu certo. É importante a gente
entender o porquê das nossas relações não darem certo também, ou darem certo, né? Tipo, o motivo pelos quais elas dão certo. Pra gente tomar consciência do que a gente faz de legal ou de ruim e o que o outro faz que me magoa ou o que o outro faz que me deixa feliz, sabe? Eu acho que é importante isso. Outra coisa que eu aprendi é que tudo na vida é escolha. E toda escolha é um ganho e uma perda ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem como você ir por um caminho e deixar de ir por infinitos outros. Então você sempre vai perder alguma coisa, mas você sempre vai ganhar outra coisa. O que não quer dizer que você vai ganhar uma coisa boa, mas você vai ganhar alguma coisa, né? Você tomou uma decisão, você escolheu um caminho, você foi em direção àquilo que você queria ou achava que era o certo, ou enfim. Mas sempre trabalhando com essa ideia de que nunca é só um ganho e nunca é só uma perda. São sempre as duas coisas. É importante tomar decisões conscientes e não deixar que a vida escolha por você, porque aí você está consciente daquilo que você está perdendo e daquilo que você está ganhando. Você está fazendo uma escolha consciente, né? Você não está simplesmente deixa a vida me levar e depois se arrepende daquilo que perdeu porque não tomou a decisão no tempo correto, enfim. Outra coisa que eu tava refletindo essa semana é que é preciso se fortalecer conhecendo a si mesmo, certo? Só que para chegar lá, né, no fortalecimento, é preciso dar espaço para fragilidade. Não existe fortalecimento sem fragilidade. É uma dualidade muito interessante, né? A gente sempre pensa que tem que ser forte o tempo todo, e não, às vezes é sobre desmontar. E nesse processo de desmontar, entender o que te desmontou e por quê e como. E a partir desse desmonte, você se reconstruir para se tornar uma versão melhor de você mesmo. Outra coisa que eu aprendi é que é preciso ter um olhar delicado para com o outro. Mas principalmente é preciso ter um olhar delicado para com a gente mesmo. Eu, pessoalmente, tenho muita facilidade em ser empática com as pessoas e não ser empática comigo mesma. Então a dor do outro me comove muito. A minha dor é besteira. E é preciso que a gente olhe pra gente com carinho. No meu caso, eu olho pra mim mesma como eu olho os outros. Eu também sou válida. Eu também preciso de afeto, eu também preciso de amor, eu também preciso de compaixão, eu também preciso de parabenização, eu preciso de todas essas coisas que eu vejo e entrego pro outro. Outra coisa que eu aprendi é que, às vezes, as pessoas são de fato muito cruéis, né? As pessoas são cruéis. Elas são, eu acho que até meio naturalmente más, assim, a maioria das pessoas. Só que nem sempre cabe responsabilizar o outro pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque, às vezes, é nossa responsabilidade. Às vezes foi a atitude que a gente tomou ou a falta de atitude que a gente teve. E, às vezes, é um combo das duas coisas, né? Uma crueldade do outro com tomada de decisões erradas que nós tivemos. Então é preciso, dentro de toda a situação, entender o que é minha culpa, o que eu poderia ter feito diferente para ter outro resultado e o que é responsabilidade do outro de fato. Porque é muito fácil a gente ficar sempre culpando o outro de o outro é mau, o outro é chato, o outro é difícil, o outro é ruim. E a gente não olhar pra gente mesmo e tipo, não, peraí, eu também fui meio paia, eu também não tomei a melhor decisão aqui, eu não tive a melhor postura. É uma coisa que é um trabalho diário, não é fácil apontar o dedo pra gente mesmo, né? É muito fácil apontar pro outro e ele que se resolva com isso, com essa responsabilidade que eu tô jogando em cima dele. É necessário levar a culpa também, pra gente aprender a crescer e a melhorar, né, nos aspectos envolvidos. Outra coisa que eu aprendi é que nenhum dos dois polos faz bem. Polarização não é boa. E eu tô falando isso muito voltada pra bipolaridade, né? Que foi uma doença que eu descobri que eu tenho. E assim, eu achava que a depressão era muito ruim e a mania era ótima, porque você fica produtivo e criativo e pra frente e pra fora. Então, assim, é tudo muito. E aí, né, nesse último mês, eu fui descobrir que a mania não é tão boa assim. A mania também traz muitas coisas ruins. Estar muito triste e estar muito feliz não é bom, né? O equilíbrio é o melhor caminho. E aí isso vale, né, para todos os aspectos da vida, na verdade, né? O equilíbrio é o caminho. Excesso ou escassez nunca são saudáveis. Outra coisa que eu aprendi, que eu gosto muito de falar sobre, é sobre estilo pessoal. E o estilo pessoal, ele é uma coisa que está sempre em construção. E por quê? Porque o estilo pessoal, ele é resultado
das nossas vivências. A gente está sempre recebendo mais repertório porque nós estamos vivendo mais a cada dia. Então a gente está sempre em constante mudança e isso desencadeia em uma mudança de estilo pessoal. Então, assim, é um ciclo sem fim ali. É muito legal e muito interessante, e tomar consciência disso é muito legal. Outra coisa que eu acredito é que você tentar copiar o estilo de outra pessoa por achar legal, por achar que faz parte de quem você é, ou enfim, não é se vestir, é se fantasiar. Você está se fantasiando de alguma coisa que você não é. Porque se você fosse, você seria. E meio viagem, né? O vestir, ele tá muito ligado ao que você é, né? A performar aquilo que você é por dentro. É uma linha muito tênue entre ser de fato e se fantasiar. Outra coisa que, assim, eu tenho isso desde criança, mas eu não tinha colocado em palavras, e hoje em dia eu entendo isso de uma maneira mais, assim, pontuada, sabe? Que é documentar é o segredo. Seja registrar momentos em uma foto, seja escrever sentimentos no papel, seja, sabe, gravar tudo. Documentar faz parte do meu processo de amadurecer e da minha forma de amadurecer de forma mais consciente, sabe? Porque a partir do momento que você tira de pensamentos e transforma em uma coisa palpável, você se lembra de outra maneira, né, de forma mais enfática, e você enxerga, tipo, você enxerga um sentimento, você enxerga um momento, e não só sente ele. Então, você toma uma consciência totalmente diferente, é muito legal registrar as coisas, sabe? Por isso que eu gosto tanto de vlog, por isso que eu gosto tanto de ter caderninhos para escrever coisas pequenas do dia a dia. É muito importante ao meu ver. Uma coisa que eu aprendi da pior maneira possível é que trabalhar com aquilo que a gente ama machuca muito mais do que trabalhar diariamente com uma coisa que você não gosta tanto. E aí a gente vai para uma outra coisa que eu aprendi com a vida, que é, ao meu ver, não é preciso fazer o que você ama para ser feliz. É preciso que você se divirta com o processo. Não é preciso que o processo seja minimamente leve. Seja por você estar num trabalho que você tem pessoas leves em volta e isso te deixa leve, torna o processo melhor. Ou você fazer uma coisa que você tem facilidade, que você não ama, mas você tem facilidade. Então tem que ter o ponto de leveza para não se tornar uma coisa que vai te sugar completamente. Outra coisa que eu entendi com o tempo é que a sessão de terapia, no dia que você não tem nada pra falar, sabe aquele dia que você fala assim, cara, o que eu vou falar pra minha terapeuta? Não tenho nada pra falar. Pois é, esse é o dia que vai ser a terapia mais tapa na cara que você vai ter. Tipo assim, vocês vão falar de coisas filosóficas e interessantes e super internas e você vai sair assim, boquiaberta, tipo, meu Deus, tudo isso saiu da minha cabeça, todos esses pensamentos, e você não planejava falar nada daquilo. Outra coisa que eu aprendi é que dá pra ser feliz sem o amor romântico, mas não dá pra ser feliz sem as amizades e os familiares, no meu caso. O amor romântico, ele vem, acho que muito a partir do momento que você tá muito tranquilo com você mesmo. Já a amizade e o familiar, ele é um pilar. O ser humano é um ser sociável, então ele precisa disso, né? Nós precisamos do outro. A vida sem amizade é muito pesada. A vida sem familiares que estão ali do seu lado é muito pesada. Outra coisa que eu aprendi e estou aprendendo, entendendo ainda, é que nem todas as pessoas da nossa vida vão ficar nela por muito tempo. E isso é bom. Peneirar as amizades de vez em quando faz muito bem. Não é porque você conhece uma pessoa há 10 anos que você precise continuar conhecendo ela por mais 10 anos. Às vezes aqueles 10 anos foram suficientes para você acrescentar a vida dela e ela acrescentar a sua vida. E agora é hora de seguir separadamente. Cada pessoa tem uma data ali para estar ao seu lado e tentar estender isso para além do que deu, o que tinha que dar, só vai trazer coisas ruins pra você, pra outra pessoa, pra história de vocês juntos, enfim. Outra coisa que eu estou aprendendo e que pra mim é muito difícil é que a vida precisa ser mais leve. Não é só o trabalho, mas a vida no geral. Quase nada é tão sério assim. Eu sou uma pessoa muito séria.
muito, tipo, sem risadinha, o que tem que ser feito e bora lá e tal. E às vezes é sobre ser bobo, às vezes é sobre ser leve, às vezes é sobre rir um pouquinho da desgraça, sabe? Eu acho que não só eu, como todo mundo, precisa ter um pouco mais disso, sabe? Desse fair play consigo mesmo, assim. Outra coisa que eu fiquei refletindo esses dias é que a maior liberdade que a gente pode ter é a liberdade de ser 100% você mesmo. Só que isso, pra mim, é impossível, porque a gente sempre tá mudando e a gente sempre tá tentando entender quem nós somos. Se a gente não entende quem nós somos, a gente não consegue ser 100% nós mesmos, porque a gente ainda tá entendendo quem a gente é. E aí é um processo sem fim aqui também, de se conhecer, de se permitir, de quase alcançar e de mudar novamente. E aí vai se desenrolando aí essa história. Então, assim, a gente vai estar sempre em busca dessa liberdade e a gente nunca vai alcançar ela até o dia que a gente puder ser pra melhor, né? E aí a gente vai, de fato, parar de mudar. Outra coisa que eu estou aprendendo, que é um processo também que parece muito fácil, mas não é, que é essa coisa de parecer é muito perda de tempo. A gente precisa gastar o nosso tempo em ser de verdade, né? Sendo. Parecer ou não é uma coisa que vai acontecer independente do que você quer e de como você quer. As pessoas vão achar alguma coisa de qualquer forma. Você não tem controle sobre o que as pessoas pensam. Por mais que você controle todo o processo, a percepção da pessoa vai ser diferente. Então, assim, é preciso se importar menos com o parecer e se importar mais com o ser, né? Fazer aquilo que você pode garantir que seja feito e não se preocupar tanto com o que depende dos outros. Outra coisa muito importante que eu aprendi e estou aprendendo também, na sociedade que a gente vive, o trabalho é a coisa mais importante. Só que a gente é muito mais do que uma profissão, do que um ofício. Então, eu gosto sempre de parar para pensar comigo mesmo assim, quem eu sou para além do meu trabalho? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas coisas favoritas? Os meus passatempos, os meus livros favoritos, as minhas músicas favoritas, quem eu sou, sabe? Acho que a gente tem que se perguntar mais isso no dia a dia pra não se perder, porque senão a gente vira rotina robotizada e esquece dos nossos princípios, de quem a gente é. Outra coisa que já sei há um tempo, mas que agora eu vou externalizar é que, cara, ter irmão é a melhor coisa que pode te acontecer. E se o seu irmão de sangue for também o seu irmão de vida, que são coisas diferentes, maior sorte ainda. 25ª coisa é: Deus existe e Ele cuida de mim o tempo todo. Por mais confuso que o mundo espiritual seja, né, entender as coisas e, enfim, ter a fé, não é fácil. De qualquer forma, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu vivi coisas que só se explicam pela existência de Deus, sabe? Enfim, é isso. Não dá pra explicar sem entrar em muitos detalhes e virar um vídeo de horas, mas é isso. Outra coisa que eu aprendi é que a gente precisa admitir que a gente olha assim pra grama do vizinho. Eu acho que esse é o primeiro passo para evitar frustração. Depois, a gente tem que entender que, às vezes, a grama do vizinho é sim mais verde que a nossa e tá tudo bem. E que, às vezes, a gente precisa aceitar, que parece fácil, mas não é, que a nossa grama é muito mais saudável que a do vizinho. Porque a gente tá tão movido a se comparar e se achar inferior, e se comparar e se achar inferior, e podia estar melhor, e podia ser outra coisa, que às vezes a gente não para e olha pra gente e fala, caraca, olha o que eu tô vivendo, que da hora, sabe? Outra coisa que eu aprendi no último ano, que é não comemorar o aniversário é a maior bobeira que tem. Festejar a vida é tudo de bom. Muitas vezes a gente fica meio introspectivo no aniversário, né? Não quer fazer alguma coisa. Só que, cara, todas as vezes que eu não fiz, eu me arrependi. E não teve nenhuma vez que eu fiz que eu me arrependi. Porque na hora é muito legal estar cercada de pessoas que você ama. Seja você comemorar com uma grande festa, chamando todo mundo que você conhece, seja comemorar individualmente com cada amigo. Comemore a vida. A penúltima coisa
que eu aprendi com a vida. A inteligência artificial é sim muito útil, é sim importante e é sim muito interessante, mas a gente tem que tomar cuidado para ela não comer o nosso cérebro, porque quando a gente percebe, a gente está deixando ela pensar coisas básicas da nossa vida e o nosso cérebro já não está fazendo lé com cré e é preocupante. Por fim, a última coisa que eu estou aprendendo com a vida é que a gente nunca sabe o suficiente para tomar as melhores decisões, para seguir em frente, mas a gente sabe também o suficiente para conseguir seguir em frente. É uma dualidade ali que pra mim faz muito sentido e é muito verdade, assim. A gente tem muito que aprender, mas a gente já sabe muita coisa também e a gente tem que valorizar o que a gente sabe. Se deixar, eu vou começar a filosofar aqui, falar um monte de coisa e já deu, né? Deram 29 coisas que eu aprendi em 29 anos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi divertido falar aqui meio sem roteiro demais, eu escrevi só uns tópicos aqui pra não me perder. Tô gostando muito de gravar mais vídeos pra cá, pro canal. Tenho sido muito feliz com essa decisão de voltar pra cá, pro YouTube. E eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, tá bom? Um beijo e até a próxima!